Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e hoje nós teremos mais uma aula do nosso curso gratuito de pintura em vidro e porcelana com tintas de queima a 150 graus em forno doméstico. E hoje eu vou ensinar uma técnica incrível para vocês. Sabe aqueles copos lapidados, lindos, maravilhosos? Eu vou ensinar como fazer uma pintura simulando, uma lapidação no copo de vidro. E olha só como ficou lindo o resultado. É um resultado super delicado que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Eu vou dar todas as dicas para vocês, mostrar detalhadamente essa técnica que eu aprendi com a professora Michele Moisés. Tá bom, gente? Então, se vocês estão gostando da dica de hoje, não se esqueçam. Me dá aquele like, compartilha com todo mundo e me deixa aí nos comentários dizendo o que vocês estão achando desse curso, que é um curso maravilhoso. Inclusive, quem não assistiu, assistam as outras aulas que tem técnicas belíssimas para você pintar seus vidros, suas porcelanas e queimar no forno da sua casa. Tá bom, gente? Então, bora lá assistir? Até já! Bem, gente, para a técnica, da falsa lapidação, da imitação de lapidação aqui no copo, primeiramente nós temos que fazer uma base. Para fazer a base hoje, eu escolhi essa cor aqui, é a Decorfix 150 brilhante, na cor rosa opalina, tá? Essa cor, ela já é naturalmente bem translúcida, porque é importante que a base aqui, a tinta base, ela fique bem translúcida, bem clarinha mesmo, para que apareça, o efeito da falsa lapidação. Então, no caso dessa tinta, eu posso passar ela pura, que ela já estará na cor correta. Agora, um exemplo, gente, se vocês quisessem passar, por exemplo, como base, olha, o azul turquesa claro. Ele naturalmente tem essa cor aqui, tá vendo? Olha, que é uma cor linda, né? Uma cor azul, mas ela é um pouco escura, não é tão translúcida. Então, para ficar bem clarinha, como vocês vão ver aqui quando eu passar a opalina, é importante que vocês misturem, olha só, a Decorfix 150 brilhante incolor. Então, você coloca meio a meio, tá, gente? Coloca metade da cor que você quer passar. Nesse caso aqui é o azul turquesa claro, e a outra metade de uma tinta incolor, brilhante também. Aí você verte, num godê, metade de cada um, mistura bem e usa aqui na peça, porque vocês vão ver que é bastante importante que a tinta base aqui do copo, ela fique bem clarinha e bem transparente. Isso vai fazer a total diferença aqui na hora, de nós aplicarmos o efeito da falsa lapidação, tá? Esse copo eu já lavei, já passei álcool, já coloquei aqui no torno, No caso hoje eu estou usando um prato giratório, mas você pode usar também o torno profissional, tá? Tem aulas aqui do curso onde eu uso o torno profissional, onde eu uso o prato giratório. Eu gosto de usar os dois para vocês observarem que qualquer um dos dois dá para você utilizar, Esse prato giratório é muito mais econômico, O torno giratório é um torno que custa um pouco mais caro, então eu recomendo que você compre o torno se você for trabalhar profissionalmente com essa pintura. Agora, se for para peças que você faz para uso, para presentear, esse prato giratório é muito bom e funciona bem, tá? Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link onde eu comprei, que muita gente me pergunta, E ele é bem baratinho, olha só, tem um ótimo giro, dá tranquilamente para a gente fazer, as nossas pinturas. Então, como eu falei, ele já está bem centralizado no curso, eu já ensinei para vocês como centraliza o copo, aí eu recomendo, que vocês assistam as outras aulas para aprender, a como usar o torno, como usar o prato giratório, tá? Então, vou abrir aqui a tinta e, como sempre, é importante nós misturarmos bem antes de utilizar a tinta. Então, tenha sempre aqui um palitinho à mão e misture bem a tinta. Essas tintas, elas são à base de água e depois da utilização você lava seus pincéis com água, e um detergente neutro, tá bom? Inclusive aqui no canal também tem aula onde eu ensino como limpar os pincéis, aí assiste lá que vocês vão aprender direitinho como fazer. Olha, já misturei bem. E agora é aquela técnica de torno, que eu já expliquei para vocês.
Eu vou usar esse pincel, olha, que é um pincel número 12, é um pincel chato de cerdas macias, que é o ideal para a gente fazer base, tá? Então eu carrego aqui a tinta, né, no meu pincel, giro o torno e encosto, olha. Aí à medida que eu encosto, né, já vai formando aqui a nossa base, tá? É importante você ficar, olha, subindo e descendo com o pincel para a pintura ficar bem igualzinha, mas é bem tranquilo, gente. Aqui é a técnica que eu já ensinei para vocês, tá? Vocês estão vendo como essa tinta é bem clara? Vai ficar lindo o resultado. Olha, aí você vai subindo e descendo, que é para uniformizar bem aqui a pintura. E pronto, gente, olha, já terminei aqui de fazer a minha base, né? Então, o que que eu preciso fazer agora? Eu tenho que deixar essa tinta secar por 24 horas, é o mínimo, tá, gente? Se você for fazer bastante copo, vai fazendo, já vai deixando secar. Se ficar mais de 24 horas, não tem problema, mas o mínimo é 24 horas. E depois, antes de ir para a próxima fase, que é a parte da pintura, eu vou fazer uma queima intermediária. Eu vou queimar essa peça, né? Porque se quando eu estiver fazendo a outra pintura eu errar e passar um paninho, qualquer coisa, essa base não vai sair. Então é muito importante, né, você fazer essa queima intermediária. Aí eu deixo secar por mínimo 24 horas, levo no forno a 150 graus por 30 minutos. E também já tem aula aqui no curso, né, ensinando detalhadamente como fazer a queima das peças. Se você tem alguma dúvida, assiste essa aula, tá? Então é isso que eu vou fazer agora, vou deixar secar, vou queimar e já volto para nós irmos para a próxima etapa, tá bom? Até já. E, gente, agora que o copo, né, olha, já foi queimado, já está prontinho para passarmos para a próxima fase. Agora eu vou ensinar para vocês como preparar, né, a tinta que vai fazer o efeito, né, do falso lapidado. E para isso nós vamos usar essas duas tintas, olha só. Vamos usar a Decorfix 150 fosca, a incolor, que é a base incolor fosca, e vou usar também a Decorfix 150 fosca na cor branca, tá? Essas duas cores é que vão fazer, né, aquele efeito do falso lapidado, daquele fosqueado, né, mais forte. E primeiro eu vou colocar aqui no godê um pouco da tinta incolor, tá? Incolor fosca. Aí é sempre importante, né, gente, misturar principalmente as tintas foscas, porque os componentes vão para o fundo, né? Então mistura bem. Vou colocar um pouquinho aqui no godê, né, da incolor. E agora a tinta branca, gente, é só uma gotinha, tá? É só para quebrar um pouco, né, o incolor e deixar aquele efeito mesmo que nós queremos, né, que é de uma tinta como se fosse a falsa lapidação mesmo, aquele efeito que dá no vidro, né? Então, olha, eu vou misturar também aqui a branca, ó. Vou colocar uma pontinha só da branca. Olha, só um pouquinho, tá? Tá vendo, ó? A minha tá um pouquinho grossa, mas não tem problema. É só uma pontinha, só para fazer esse efeito aqui que eu quero, né? Que é um fosqueado. Tirar aqui o excesso. E pronto, gente, tá vendo? Tem uma gotinha só de branco e agora eu misturo super bem aqui com a incolor. E a nossa mistura já está pronta. E agora, gente, para fazer a pintura aqui no copo, você pode fazer de várias maneiras, tá? Você pode fazer com carimbos, você pode pintar à mão livre, você pode pôr um desenho aqui por dentro do copo e acompanhando o risco, né? Hoje eu vou fazer duas técnicas, uma que eu ainda não ensinei para vocês, que é utilizando o carimbo, tá? Esse aqui é um carimbo de EVA, olha só, eu fiz essa florzinha aqui. E esse carimbo, gente, eu ensinei já no canal aqui como fazer, né, esses carimbos de EVA. O carimbo melhor para o vidro é o de EVA, porque ele adere super bem, né? Aqueles carimbos de silicone às vezes escorregam quando você vai dar a carimbada. Então esse de EVA
é o ideal. E esse aqui eu mesma fiz, olha, fiz essa florzinha que eu vou aplicar aqui no copo, tá? E para fazermos a técnica do carimbo, é importante a gente ter um azulejo, uma superfície bem lisa, para servir como se fosse a nossa carimbeira, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouco da tinta, ó, e vou espalhar aqui no, no azulejo. Aí a tinta não precisa ser uma camada muito grossa. Como meu carimbo é pequeno, ó, eu vou colocar uma camada fina e um quadradinho aqui pequeno, que não precisa de muita coisa, tá? E esse azulejo, gente, tem que estar super limpo, tá? Você lava, passa álcool, não pode ter resto de tinta aqui, porque senão interfere. Olha só, agora que eu já passei aqui, eu venho com o carimbo e vou começar, né, a pegar a tinta para aplicar aqui no copo. Eu vou liberar mais espaço aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Eu aproximei a câmera mais um pouquinho, vocês vão ver que é fácil. Olha, você vem aqui, bate, né, o carimbo e aplica no local do copo onde você quer que fique a florzinha. Olha, é simplesmente aperta e gira, tá vendo? Aqui já formou a florzinha. Agora a gente não vai conseguir ver muito porque a tinta não secou. Mas quando essa tinta secar, aí você vai conseguir visualizar bem a florzinha. Aqui uma das pétalas não saiu, eu vou corrigir. Pronto. Assim, né, eu vou carimbando as minhas flores. Olha, mais uma aqui. Vou colocar mais um pouco de tinta aqui no azulejo. Aí digamos, gente, olha, essa florzinha aqui não ficou muito boa. Então o que que eu faço? Eu venho aqui ou com um palitinho, com um pedacinho de algodão, ou mesmo aqui com um papelzinho úmido, olha, e retiro. E eu posso fazer isso justamente porque eu queimei a base, né? Se eu não tivesse queimado, na hora que eu passasse esse papel úmido aqui, iria sair o fundo rosa, mas como eu já queimei a tinta, aí não tem problema nenhum, olha, já limpei aqui, eu posso carimbar novamente em cima. Então a vantagem de nós fazermos essa queima intermediária é justamente essa, né? Você corrigir, né, qualquer falha que aconteça. E pronto, gente, estão vendo aqui essa florzinha? Olha, ela já tá aparecendo mais, porque a tinta tá secando, né? Então, conforme a tinta seca, aí as flores vão aparecendo mais, olha. E agora que a tinta já secou bem, a próxima fase eu vou utilizar somente a tinta que sobrou e também alguns pincéis. O primeiro que eu vou usar é um pincel liner, olha só, ele é número 402-0 da Condor. E o segundo é um pincel da Ceramic. Ele é número 2-313 a referência. E eu vou começar fazendo ao redor das folhas, né, das flores, aliás, pequenas pétalas, para poder preencher um pouco mais a florzinha, né? Então, entre uma pétala e outra, eu vou fazer uma pétala bem pequena para dar um charme especial à minha flor. E olha só como fica bonitinho. Aí assim a flor fica bem mais preenchida. Aí eu vou fazendo assim, né, em todas elas, entre uma pétala e outra, fazendo uma pequena pétala com pincel. Se você quiser, pode reforçar também o miolinho da flor, que também fica bem bonito. Pronto, gente. Olha como ficou uma gracinha, né?
Olha, preencheu muito mais a minha florzinha, ela ficou bem mais delicada. E agora eu vou começar a fazer os galhos, né? E para fazer os galhos eu vou usar o pincel liner, que ele é mais fininho e fica mais delicado. E a mesma coisa, né? Vou carregar aqui na tinta e fazer alguns galhos bem aleatórios. Olha só, sempre partindo das flores, partindo também da borda do copo. Olha só, vá fazendo os galinhos e preenchendo esses espaços em branco que ficaram, né, entre uma flor e outra. Agora não tá dando para enxergar muito bem, mas como a flor, na hora que secar, aí vai ficar bem aparente os galhos que eu estou fazendo. Pronto, gente, olha, já preenchi, né? Já fiz bastante galho. E agora, utilizando o pincel anterior o da Ceramic, eu vou fazer pequenas folhas nos galhos. Olha só, é só puxar, tá vendo? Você encosta o pincel e puxa. Aí você faz uma folha bem delicada nos galhos, né, que estão saindo aí da flor. É bem fácil, gente, é só, olha, puxa. E faz essas pequenas folhas. Olha só, encosto e puxo, encosto e puxo. É aquela folha padrão, né, que nós sempre usamos aqui nas nossas artes. Tá vendo, gente, como vai ficando bem delicado e bem bonito esse trabalho? E é muito fácil de fazer. Eu tô mostrando assim mais de pertinho para vocês observarem bem como é fácil, né? É como aquilo que eu falei, só encosta e vai puxando e fazendo essas pequenas folhas. Elas ficam bem delicadas e combinam bem com esse tipo de flor. Aí vai ficar parecendo bastante com aquelas lapidações, né, que eram feitas em copos de cristal mais antigos e fica muito bonito esse desenho. Mas independente disso, você pode fazer o desenho que desejar. E agora que o copo já secou, gente, olha que efeito lindo que ficou, né? Aqui no copo desse falso lapidado. Vou mostrar aqui por dentro, que dá para enxergar melhor, tá vendo? Olha como fica lindo, né? Lembra bem aquele lapidação que fazia nos copos, né? Nas jarras. E fica bem bacana, né? Esse resultado. Eu adorei o resultado. Eu pretendo fazer um jogo, né? Vou fazer os copos e também vou fazer uma jarra utilizando essa técnica, né? Da falsa lapidação, da imitação, né? Da lapidação aqui nos copos. Fica super delicado para quem gosta de um trabalho tom sobre tom, enfim. Façam que vocês vão adorar. E agora, gente, como sempre, né? A próxima fase eu tenho que deixar 24 horas essa tinta que eu passei, né? Que eu fiz as flores, deixar secando. O tempo de 24 horas, como eu já disse na outra etapa, é o tempo mínimo. Se você quiser deixar mais de 24 horas, não há problema algum. E depois disso, nós vamos queimar novamente o copo no forno, né, doméstico a 150 graus por 35 minutos, tá? Aí, gente, quem não sabe queimar, tem aula aqui no canal onde eu ensino detalhadamente como fazer a queima. É só seguir o passo a passo que vocês vão ver que é super fácil. E não há problema nenhum de nós fazermos essas queimas intermediárias, porque nessa técnica até 3 queimas você pode fazer sem danificar a sua peça e fica belíssimo o resultado. Tá bom, gente? Gostaram da técnica de hoje? Eu amei esse resultado e vou fazer muitos trabalhos utilizando essa técnica aqui da falsa lapidação. Então, se você gostou, não esquece, gente, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também não deixa de se inscrever no meu canal.
Tá bom, gente? Até a próxima aula. Um grande beijo a todos. Tchau!